Bom dia, boa tarde, boa noite. Falaram aí no canal que o áudio que eu fiz estava baixo, né? Enfim, qual foi a pergunta para mim ter feito esse áudio? É, Dessa religião falsa, tem muitos acordando. Enfim, muitos estão acordando, mas tem muitos canais ainda que aprisionam as pessoas num Salvador, como Yahushua, Yahushua, Yeshua, entendeu? Eu não vou falar os nomes dos canais para não ter problema. Mas o que acontece? As pessoas elas se despertam sim, mas elas não largam o medo de não haver um Salvador. Porque a história por si só, todas as histórias não contam isso. Então, a gente vai trazer o que é o Deus. Deus, o Deus romano, o Deus da Bíblia, tá? Porque ele foi unificado acima de todos os deuses. E o que acontece no meio de um cristão? Ele é frio, um cristão. Qualquer cristão, pelo simples fato de ser de fé em fé, a fé individual, pelo simples fato de cada um tem que buscar a sua própria salvação. Isso há divisão de gênero, há divisão de pessoas, há divisão de cores, há divisão de tudo. Se você for ver um crente, ou um evangélico, ou um católico, essas pessoas que vivem a Bíblia, testemunhas de Jeová, adventistas, é, enfim, diversas e diversas, né? Aí o pessoal aí da Mundial, aí do Valdemiro, do Di Macedo, da Universal, do R.S. Soares, da Graça do Reino de Deus lá, né, da Paz e Vida, daquele cara que tem a vozinha mais grossa, enfim, se você for ver o meio, enfim, na África, enfim, qualquer país, se você for ver, é algo frio. E é algo que as pessoas por si só elas não conseguem se definir, vivem aquilo, né? Então, o que seria o Deus da Bíblia? Quem é ele? Primeiro, ele formou a sua humanidade, né? Ali em seguida, ele deu ao homem o poder de se aprender, que ele ia ensinar. O que é ensinar? Né? Boas novas. O que é catequizar, ensinar? O que aconteceu em 1435 aqui, onde hoje é Brasil, mas era Pindorama? Eles vieram eles primeiro estudaram muito essa terra, mais de 200 anos só estudando como entrar aqui, tá? Perderam por 400 anos muitas guerras, ganharam algumas, depois conseguiram envenenar o povo, enganar com banquetes, que é essa parte que traz na escola, e invadir de uma vez só com falsos acordos, né? Como com Tibiriçá, como Araribóia, como Zumbi dos Palmares, como com Gangazumba, tá? Eles tentaram fazer com mais de 900 línguas originárias dos vermelhos daqui, que eram mais de 3 milhões de habitantes. Enfim, eles conseguiram fazer o quê? Catequizar. Eles chegaram, né, teve a guerra e catequizaram. Depois que eles catequizaram o Deus, ele colonizou. Só que na Bíblia eles colocaram como Israel, um povo só, um povo santo, né? Aí colonizou ali um povo, né? Porque igreja, povo, espírito são pessoas. É uma pessoa. Tem que ser alguém. Não tem como ser, entendeu? O próprio Jesus diz, né? Vocês são os deuses na terra. O que faço, vocês também podem fazer. E em Salmos 82, do versículo 6 também diz: Vós sois deuses na terra. Então, se você for ver, é nós que somos, entende? Então, colonizou. O que é isso? O que é colonizar? Tomaram, é, é, catequizaram, colonizaram, tá? Por que primeiro catequizar? Porque eles chegaram aonde que eles conseguiam ir tomando já na colonização, tá? Isso eu vou explicar no final. Eles já iam é, catequizando, dando o ensino deles, que eles vieram com 23 livros para cá, tá?
da Etiópia, onde hoje é África, onde já foi Egito, hoje o Egito é só um pedaço, onde já foi Kemet, já foi também, enfim. Aí o Deus foi e levantou só um povo. Desse povo tinha 13 tribos. Beleza. Aí já houve a segregação de 13 tribos. Fora a segregação que eles inventaram da Torre de Babel, que era mais de 900 línguas. E quem são essas 900 línguas? São os originários e os originários pretos, né? Por sua vez, eles montaram um livro com as três raças e o superior Deus. Nas histórias escolares, nas histórias de livros, não é assim que é essa história que eles contam em templos de pedra e em religiões e em dogmas e em feitiços, tá? Esse livro, quando ele foi terminado de ser feito, vamos pôr aí que ele tem 200 anos, é o máximo que a gente conseguiu chegar. No ano de 1900, esse livro ele começou a se tornar febre em todo o mundo, porque ele foi terminado e compilado. Então ele se tornou mercado. E em cima de tudo isso, o que acontece? As energias que deram, tá? Esse é o Deus de qualquer religião que foi dada hoje, como qualquer uma que vai para o lado do tambor, qualquer uma que vai para o lado da meditação, qualquer uma. Porque quem foi Buda? Buda foi um homem originário daquela terra, daquele tempo, daquele lugar, entende? Que fez a sua parte. E ali ele ficou como um ídolo, foi levantado assim para o ano de 1900, foi jogando essas coisas. Assim como qualquer um, como Yeshua, Yahushua. E olha que engraçado, esses nomes desses salvadores, desses filhos de uma de uma virgem, todos eles morreram com 33 anos. Por quê? Porque é o grau máximo da elite maçônica. O que é a maçonaria? A maçonaria é um grupo que controla tudo, todas as facções. Então aí já dá para retirar da sua cabeça a enganação de você achar que você está sendo salvo por alguém. Porque Cristo foi Cristóbal Cono, Jesus foi Jesuíta Vasconcelos, o Simão Pedro, o primeiro padre, aquele que diz assim: em vós, Pedro, edificarei a minha igreja. O próprio Pedro se edificou, tá bom? Para que continuasse o controle romano. Resumindo tudo isso, a gente consegue ter um entendimento de entender que quando você vai num lugar de tambor e acha que recebeu um preto velho, ou uma pomba gira, ou uma jurema, ou o que for, você tem que estudar primeiro a história para saber como que era feito. O preto velho, na história de Zumbi do Palmares, era um senhor que passava o entendimento da sua terra para ele. E o padre falava: não fala com esse preto velho. A Jurema, quem era? Era uma guerreira da mata originária, ela lutava pelo povo. Entendeu? Assim também como a Pombagira, era uma mulher que tinha os seus poderes de trazer felicidade às pessoas e fora a sua luta, ela também. E quem foi Jesus? Quem foi Cristo? Entende? Então, quem foi Cristo e quem foi Jesus? Vamos lá. Cristo é Cristóbal Cono, ele veio diretamente de Portugal, enviado pela Espanha para terminar de fazer a jornada do novo mundo, as boas novas, tá? Que é esse ensinamento que deram pra gente, que faz aí quase 521 anos que estamos engolindo essas porcarias desses ensinos e dogmas religiosos, correto? Enfim, ele veio para salvar a crise que eles próprios, na sua própria Europa, no seu próprio mundo, criaram. Então, quando as pessoas já entendem isso, aí vai estudar quem é. Ele era o navegador, ele foi o rei dos índios, das Índias. Quem eram as Índias? Aqui. Quem foi Jesuítas Vasconcelos? O padre, o Papa, aquele o primeiro que veio para cá, que trouxe. Tem isso, tudo isso está na história.
Então, quando a gente consegue resumir tudo isso, a gente tem um entendimento de saber que essas energias que dão, que você recebe, que é isso e aquilo, que você fala em língua, isso é concentração de energia localizada no local que você está, ou, mas eu estou passando na rua e algo aconteceu comigo. Você tem que começar a ter a percepção do que você já viveu, com as pessoas que você já conversou, filmes e tudo isso. Porque isso tudo é organizado no seu subconsciente e isso ativa. E nós vivemos de energia e essas energias, se você passar por pessoas que elas estão mal, aquilo te passa. Então nós somos energias, um passa para o outro. E dependendo do lugar que você está, você vai receber aquilo como uma doutrina e achando que é algo que está se materializando. Só que para você entender a materialização desses algos, você precisa saber da história. Assim, quem foi o Espírito Santo? O Espírito Santo seria o grande Espírito, que é o primeiro nome, Nyanderu, que hoje é Yaro, né? Ou Yauro. Então, depois se tornou Deus, o Todo-Poderoso. Então ele se tornou um grande espírito, né? No meio da religião. E esse próprio ser, né? A energia maior, ele continua deixando que essas energias que até hoje o mal implantou e deu essa sociedade, deu este mundo que nós vivemos de 521 anos aí, de ilusão, de mentira, de dogmas, que nós temos aí em todas as comidas, o aspartame, é o açúcar, aquilo que te traz no seu carbono prazer e você não consegue mudar, às vezes você se torna, entendeu esse mundo? Você às vezes está depressivo, triste, cansado, ou uma pessoa que não consegue se definir, um mundo, então é isso. Este é o mundo que foi nos dado. Então, quando a gente tem todo esse entendimento, a gente já consegue entender que o livro Bíblia não mais. Então, vamos passar daqui para as histórias dos originários, dos primeiros, para começar a entender. Para que essas energias comecem a ser renovadas, em qual sentido? De encaixe em cada localização, em cada fato do que foi escrito na história. Aueri é gratidão. Azerru Ramoi Popa, obrigado meus parentes. Azerru Arraimô Pomia, obrigado minhas parentes. Que a gente possa continuar lutando e que a gente possa cada vez mais ir para cima.